Tradução na prova do CACD. Como pensar a versão para o inglês? A prova do CACD voltou a cobrar a versão para o inglês. É um trecho curto, mas isso não significa que seja simples. Pelo contrário, a tradução é justamente onde o candidato entrega a maturidade linguística ou se complica. Nesse vídeo, vou falar um pouco sobre como o CACD pensa a tradução e o que você precisa ter em mente para não perder ponto à toa. Afinal de contas, essa parte vale 30 pontos na segunda fase. Primeiro, vamos distinguir duas coisas fundamentais. Quando a gente fala em tradução, no sentido teórico, estamos falando de um campo multidisciplinar de conhecimento. É a área que estuda o processo de passar um texto de uma língua para outra, o produto final, o contexto cultural, os agentes envolvidos e as implicações sociais e históricas dessa transferência de sentido. Mas, no concurso, os termos são usados de forma mais específica. Tradução, basicamente, é o produto e o processo de traduzir um texto de uma língua estrangeira para o português. E a versão é o processo e o produto de traduzir do português para uma língua estrangeira, no caso, o inglês. E é isso que o CACD cobra de você, a versão. Existem diferentes concepções de tradução e o CACD não espera uma tradução literal. Vamos ver aqui então. Temos a tradução estruturalista. A estruturalista tem foco na forma, na estrutura e na equivalência gramatical. Em alguns contextos, como traduções juramentadas, essa abordagem é até exigida, mas ela traz um risco grande. A gente produz um texto correto, porém é pouco idiomático. Vou dar um exemplo para vocês. Olha a seguinte frase. O Brasil tem avançado significativamente nos últimos anos. Uma tradução muito estruturalista seria Brazil has advanced significantly in the last years. Mas uma tradução mais natural seria Brazil has made significant progress in recent years. Veja que o present perfect continua ali, mas o verbo muda. Não é sobre traduzir o verbo, é sobre traduzir o sentido. E esse tipo de tradução estruturalista me lembra muito uma situação engraçada que eu vivi com um senhor alemão que estava em férias aqui no Brasil. Ele aprendia português por meio de um livrinho de frases de viagem. Ele decorava equivalências do tipo I have done, como eu tenho feito, I have studied, como eu tenho estudado. O problema é que essas estruturas simplesmente não correspondem ao uso real do português brasileiro. Indo na direção contrária, temos a tradução funcionalista. Aqui o foco muda completamente. Vamos ter o efeito comunicativo, gênero textual, leitor e o uso real da língua. A pergunta-chave é sempre, como isso seria dito em inglês de maneira natural? No caso do senhor alemão, eu expliquei que dependendo do contexto, ele poderia dizer eu fiz, eu estudei, ou eu venho fazendo, eu venho estudando. Não é a forma isolada que manda, é o uso. No CACD, a tradução funcionalista é sempre a aposta mais segura. Aliás, aquele exemplo que vimos antes, Brazil has made significant progress in recent years, já é de fato uma tradução funcionalista. Agora, atenção! Dentro de uma abordagem funcionalista, o tradutor ainda precisa tomar uma decisão importante. Para quem esse texto está sendo orientado? É aqui que entram as noções de tradução domesticadora e tradução estrangeirizadora. Na tradução domesticadora, o tradutor adapta o texto às convenções da língua de chegada, buscando fluidez e transparência para o leitor pretendido. Já a tradução estrangeirizadora mantém marcas da língua e da cultura de origem, mesmo que o texto soe menos natural. Exemplo: o Itamaraty divulgou uma nota oficial. Uma tradução domesticadora seria Brazil's Foreign Ministry issued an official statement. Uma estrangeirizadora seria Itamaraty released an official note. Na correção da prova, dois critérios aparecem o tempo todo: a fidelidade ao texto-fonte e a CGPL, correção gramatical e propriedades da linguagem. Cada um vale 15 pontos. O desafio não é escolher entre um e outro, mas equilibrar os dois. Lembre-se, fidelidade não é literalidade. Vamos imaginar essa frase. A medida foi recebida com ressalvas. Uma tradução muito literal seria The measure was received with reservations. Gramaticalmente correta, mas pouco idiomática. Já uma tradução mais natural e fiel seria The measure was met with some reservations. Veja que o verbo receive sugere a ideia de abrir as mãos ou as portas para algo. Já meet with é mais natural nesse contexto. Com relação às propriedades da linguagem, cada língua organiza a experiência de um jeito. O português é mais abstrato, mais nominal, temos vários substantivos terminados em são, ão, ismo, dade o tempo todo. Já o inglês é mais verbal, mais direto. Por exemplo, veja a seguinte frase: a consolidação da democracia tem sido um processo lento. Uma tradução natural seria Democracy has been slowly consolidating. Além disso, o português é uma língua maior em termos de tamanho, porque privilegia encadeamentos com preposições x de y, y de z.
Por exemplo, uma política de erradicação da pobreza seria uma anti-poverty policy. Uma tradução boa respeita essas preferências estruturais da língua de chegada. E na prova, cada omissão conta ponto perdido, e omissões que comprometem a compreensão custam ainda mais caro. Agora, duas estratégias clássicas de Mona Baker, uma referência clássica nos estudos de tradução, que de fato ajudou muito no CACD. A primeira é a mudança de categoria gramatical, ou transposition. Substantivo vira verbo, verbo vira substantivo. Por exemplo, a implementação da política ocorreu em 2022. Tradução natural. The policy was implemented in 2022. O substantivo abstrato é absorvido pelo verbo, uma coisa muito comum em inglês. Agora, especificação ou generalização controlada, quando não há equivalência perfeita. Por exemplo, o Itamaraty ressaltou. Não existe Itamaraty em inglês, mas existem os Ministérios das Relações Exteriores. Então, teríamos Brazil's Foreign Ministry has emphasized. Você explicita para o leitor estrangeiro sem trair o texto. Em tradução no CACD, o corretor não quer exibicionismo, ele quer clareza, naturalidade e domínio das escolhas. Tradução boa não é aquela mais literal, é aquela que um leitor culto de uma língua inglesa aceitaria como texto original. E se você se prepara para o CACD, é esse tipo de raciocínio que você precisa treinar, não só listas de equivalência. No nosso programa CACD Academy, a gente trabalha exatamente isso. O link está aqui na bio. Aqui no canal também tem aulas abertas do programa da primeira fase, e se você ainda não se sente confortável com o inglês, temos um programa de aulas particulares, o LT English. Bons estudos!